Eu voltei. E eu acho um saco ficar fazendo vídeo de volta, tá? Então bora logo pra essa fofoca. Eu me chamo Sol e esse é o meu canal. Fujam pras colinas! Um pouco dramático, eu sei. Mas é porque pra mim o retorno pro YouTube é justamente isso. Essa mistura de drama com alívio, com redenção pessoal, sabe? Quando eu tava escrevendo esse roteiro, /desabafo, eu fiquei pensando nisso, né? Nossa, esse vídeo vai ser, para além de um retorno, ele vai ser um documento, ele vai ser uma forma como eu vou me expressar novamente dentro de um espaço que eu já estava anteriormente. Então isso basicamente vai virar um manifesto. Nos próximos minutos eu vou dividir com vocês não apenas o porquê que eu tô migrando para cá, mas também como que isso encaixa em um movimento muito maior que está acontecendo agora no digital. E no final vocês vão entender direitinho porque que essa pode ser a melhor decisão que eu tomei como criador de conteúdo. E eu não tô fazendo clickbait não, tá? Tá fluindo, só a primeira parte já foi 10 minutos, fudeu. Tá fluindo, tá fluindo. Deixa eu beber uma água. Bebam água, é importante. Saudações. Câmbio. Ai, tá bom, dessa vez eu voltei e eu voltei totalmente diferente. Eu voltei me vendo como um criador híbrido, porque eu entendi que eu não podia ficar mais preso a uma só plataforma, a uma só lógica de criar. Eu sinto essa necessidade de diversificar, de expandir, de respirar também. E por isso que eu vejo que esse retorno não é só um retorno qualquer pro YouTube. Eu tô vendo como um recálculo de rota de toda a minha jornada como criador de conteúdo. E eu acho que é muito importante falar que todo esse movimento, né, de migração pro YouTube, essa coisa toda, não é que simplesmente eu vou abandonar o Instagram. Muito pelo contrário, eu vou continuar ativo, vou continuar fazendo as coisas lá. Mas significa uma distribuição de energia melhor, repensando as prioridades, repensando as estratégias, para que eu consiga estar nos dois lugares de uma forma mais saudável também. Porque, sinceramente, chegou um ponto que eu tô olhando agora pro Instagram como uma grande camisa de força criativa, sabe? Eu me sinto sufocado, preso. E que fique claro, eu não odeio a plataforma tanto. Afinal de contas, eu cresci lá. Eu aprendi muita coisa, conheci pessoas incríveis, formei a minha base, né, de comunicação lá também. Tive muitas oportunidades e conheci realmente muitas facetas da minha criação de conteúdo. Mas a verdade é que por mais que eu coloque muito borogodó em tudo que eu faço ali, sempre vai existir uma limitação. Seja de formato, de minutagem, de profundidade também. Eu sinto como se eu sempre tivesse com pressa, sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre ficando para trás também, cortando as minhas ideias pela metade e não conseguindo desenvolver aquilo que eu sei que tem potencial para isso. Tudo bem que por aqui eu já consegui entender que eu consigo entregar uma substância em tudo que eu faço, só que dentro de um espaço que ficou pequeno pra mim. A sensação que eu tenho sempre quando eu penso nesse tipo de assunto é que eu tô tentando dançar dentro de um quarto minúsculo e aí eu só tô girando no meu próprio eixo. Eu não consigo me movimentar, não consigo dar pirueta, não consigo movimentar muito bem meu corpo. E eu sei que o meu corpo pede mais, eu sei que a minha mente pede mais expansividade, mas eu não consigo fazer isso porque eu tô dentro de um espaço que de certa maneira está me limitando. E se tem uma coisa que me incomoda muito, é isso. Espaços pequenos que limitam uma mente multipotencial. E eu sempre quis mais. Sempre quis palco, sempre quis conversa longa mesmo, dessas que a gente conversa e não vê a hora acabar. Eu sempre quis ter conteúdos e fazer coisas que durassem sim mais do que essas 24 horas, 48 horas que seja. Eu queria que meu conteúdo e minha arte tivesse vida útil. Não é pedir muito, né? E parando para pensar em como foi toda a minha jornada até aqui, o YouTube sempre esteve presente sendo esse palco para mim. Eu cresci e vivi uma adolescência sonhando em ser youtuber, em uma época que nem existia esse glamour todo de ser criador de conteúdo e influenciador. E agora, depois de anos correndo atrás desses algoritmos completamente tóxicos, eu parei para pensar e refletir sobre a minha vida nisso tudo e pensei, nossa, tá na hora de voltar pro palco que sempre me acolheu. Porque olha, gente, sério, eu tô bem cansado de toda essa superficialidade, sabe? Eu acho que chegou um tempo na minha criação que eu olhava pra tudo isso e pensava, cara, qual que é o significado de estar criando coisas tão triviais, tão passageiras e tão
fora daquilo que eu sei que eu fui feito pra ser. Falando sobre comida, que eu tô com um pouco de fome, eu tô cansado de fast food de conteúdo. Sabe? Essa coisa de consumir rápido e não sei nem ter o nome. E eu acho que o que mais tá faltando na nossa internet como um todo é uma refeição completa, sabe? Em que a gente sai daquele conteúdo, sai daquele vídeo e seja o que for, com uma sensação de satisfação, de olhar para tudo aquilo e pensar, nossa, eu consegui aprender algo. Eu sei como é o nome da pessoa, eu sei como ela está se expressando, porque imagina comigo que é muito difícil tu sentir isso num conteúdo curto demais. Não tem como. O tempo conta nessas horas, sim. É como se a gente estivesse a todo momento tentando fazer essas refeições completas, mas comendo muito rápido, e a gente sabe que isso faz mal. Eu sempre senti, desde o primeiro vídeo nessa plataforma, que eu não precisava me espremer para caber dentro de nada. E eu acho que foi por isso que cada vez mais que eu criava aqui, eu senti essa necessidade de fazer mais. Porque aqui eu consigo expandir. E na boa, vocês merecem muito mais do que migalhas de conteúdo, gente. Vocês merecem o banquete inteiro logo. Ai, que fome. Deixa eu beber uma água pra ver se passa. Bebam água. Tá, e vocês devem estar se perguntando, por que tu decidiu tudo isso? Da onde que veio essa ideia? Por que tu tá decidindo migrar pro YouTube? Ai, gente, vários motivos, né? E um deles é até pessoal, porque antes de ser criador de conteúdo, eu sou artista. Eu quero fazer a minha arte durar, respirar, que sei lá, daqui a 5 anos alguém encontre ela aqui. E aí eu faço o contraponto, né, de que no Instagram, por mais que eu consiga fazer muita coisa ali, quando eu posto um conteúdo totalmente elaborado, pensado e que eu me orgulhe de fazer aquilo, no outro dia já fica velho. E que sensação podre. Eu sempre sinto como se eu estivesse construindo um castelinho de areia, sabe? É muito fofo, é muito bacana, mas vem uma maré e ó, leva embora. No YouTube eu tenho a possibilidade de construir castelos muito mais fortes. E olha, eu não tô sozinho nessa não, tá? Do final de 2024 pro início desse ano, euzinho senti uma grande modificação no comportamento de alguns criadores. Muitas pessoas que só criavam no Instagram, TikTok, começaram a perceber um movimento diferente de mercado, de consumo aqui no YouTube. Porque, gente, no final das contas, é extremamente importante a gente estudar sobre comportamento do consumidor, né? Ainda mais no digital, que a coisa muda de figura o tempo inteiro. Então sim, a gente percebe um comportamento de consumo diferente de como era, sei lá, 2 anos atrás. Uma boa parte do público tá cansado pra caramba desses conteúdos genéricos de brain rot, né, que apodrecem o nosso cérebro. Tudo muito rápido, tudo muito igual. Nas conversas que eu fico tendo, né, com os meus seguidores, eles sempre me relatam isso, que existe agora um movimento dentro da própria mente deles que busca por conteúdo profundo. Aquele conteúdo que tem substância, sabe? O que eu chamo de borogodó. Porque se tu para e presta atenção, tu vai perceber nitidamente que é isso que causa conexão com as pessoas. Por aqui, diferente de qualquer outra rede, o conteúdo consegue viver mais. Aqui tu posta um conteúdo hoje e ele pode ser descoberto daqui a 2, 10 anos. E eu sempre achei isso muito louco. Porque tu pode simplesmente ser achado depois de anos por causa de um assunto que tu falou e que voltou à tona agora. E convenhamos que isso não acontece na grande maioria das plataformas, né? E é justamente nesse sentido que o YouTube se torna um refúgio para outros criadores. Criadores que querem profundidade, longevidade nos seus conteúdos, fora a monetização, né? É quase como se fosse uma contramão de todas as outras plataformas, sabe? E isso, sinceramente, me dá uma certa paz. Porque finalmente eu percebi e senti dentro desse coraçãozinho que essa plataforma é aquela que valoriza de verdade o meu trabalho. E parece que eu tô puxando um saco grandão, né? Mas eu tenho que fazer. Quando eu digo que eu voltei, eu digo com muito orgulho também que eu sou youtuber. E isso tem um peso muito grande na minha história, porque lá no primeiro vídeo desse canal, eu também falo isso. Pro menino do vídeo, como está sendo difícil gravar o primeiro vídeo do YouTube. Como as coisas são, né? Eu consegui gravar o primeiro vídeo do meu canal no YouTube. E desde muito tempo eu queria ser youtuber. Esse era o meu sonho quando eu era adolescente. Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Too much to do, too much to
E essa amiga canina se chamava Emily. E esse mês ela partiu. E foi durante os sets de filmagens e fora deles também que eu encontrei e me apossei de 3 coisas. Só que aí o caminho me levou para outras direções e eu super entendo, não me arrependo de nada que fiz, porque foi necessário para minha maturidade, para minha construção de caráter e para várias outras coisas. Só que agora, com toda essa bagagem, eu resolvi finalmente voltar para o palco e poder afirmar isso para vocês hoje, de peito aberto mesmo, que sem tanto roteiro, sem tanta coisa. Pra mim, de verdade, é um grande triunfo na minha jornada como criador. E é claro que eu não vou ignorar um ponto-chave nessa jornada, que é a constância, né? Lá no Instagram eu tô vivendo um outro tempo. Eu me desafiei com uma coisa doida aí, que foi chegar nos 100 mil seguidores até o final do ano. Só que, especificamente no dia do meu aniversário, 10 de dezembro. Me deem esse presente, por favor, obrigado. E assim, é bastante cansativo, de verdade. Eu já tô na 2ª semana enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, indo para a 3ª semana, mas eu posso dizer que eu tô criando um laboratório vivo, em que eu tô conseguindo testar muita coisa e analisar e poder errar mais rápido para acertar mais rápido, e todas essas coisas, né, todos esses aprendizados eu vou trazer para cá. Basicamente mostrando bastidores de como é manter uma disciplina criativa para alguém que nunca teve. O que funciona, o que não funciona, o que trava, o que destrava, e tudo isso eu vou transformar em conteúdo. Eu não prometo tanto, mas eu vou entregar algo. E eu tô percebendo uma coisa enquanto eu tô gravando agora que eu acho que é muito legal falar, que o meu corpo, ele responde de uma maneira diferente quando estou gravando pro YouTube. Mas só que loucura que é essa? Olha, sinceramente, nem eu sei. A única coisa que eu sei é que quando eu estou gravando pra cá e eu sei que é pro YouTube, a minha percepção muda, a minha maneira de falar muda também. Não muito, né? Muita gente nem vai perceber, mas muda sim o meu entusiasmo, a maneira como eu tô falando, como eu tô gesticulando, como eu tô feliz gravando, mesmo que às vezes num calor, né, porque tá um pouco quente aqui, mas eu queria ficar com essa jaqueta, e depois eu conto a história dessa jaqueta, eu sempre tô com ela em momentos importantes. O resumo é esse. Eita, que eu me perdi. Mas ó, vocês percebem que aqui eu consigo respirar mais? É permitido ter pausas aqui, é tranquilo a gente falar e ficar um pouquinho ali pensando, qual é a próxima palavra que eu vou falar? Desenvolver um raciocínio, porque o real da nossa vida é assim. A gente não vive como se fosse os cortes secos do Instagram, que é um atrás do outro, que é frase. Não é assim que funciona na vida real, e de vez em quando eu tenho muita saudade em saber como que é olhar para a câmera e só falar, e só desenvolver um pensamento enquanto eu estou aqui falando. Porque isso aqui já não é natural, né? Por si só. Você meter uma câmera na sua frente já não é muito natural. Então, tornar essa jornada desse jeito aqui é mais possível. Aqui eu consigo sentir que eu não sou penalizado por isso. E, consequentemente, eu tenho mais empolgação. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação muito forte por aqui. Isso já foi comprovado por outros criadores também, enquanto eu conversava com eles, que aqui a gente parece ter uma narrativa muito mais sólida, né? A gente sente de algum jeito meio esquisito até que tem uma solidez aqui. A gente consegue pegar nas coisas, parece que tem uma coisa diferente que em outras plataformas eu não consigo sentir muito. E isso é uma experiência muito pessoal, tá? Eu não tô dizendo que é certo e errado, eu só tô dizendo que pra mim, pro jeito que eu crio e pra maneira como eu me relaciono com a minha criação, funciona muito mais dessa forma que eu tô enxergando agora. Nas outras redes sociais parece que é tudo muito rápido, tudo muito acelerado,
e eu não consigo ser nem por um momento sereno. E de certa forma isso acaba afastando um pouco as pessoas umas das outras, né? Por mais que ali eu tenha uma relação bacana com a minha comunidade, seja uma comunidade de fato forte, eu sinceramente não sinto que eu devo colocar tanta energia assim nos conteúdos apenas. Eu tenho que distribuir melhor mesmo, entender as prioridades, entender o que faz sentido para minha criação agora. E eu acho que eu tô te fofocando tudo isso porque, no fundo, eu quero te incentivar também a pensar: será que eu não tô na plataforma errada? Será que eu tô criando tanta coisa num lugar que não necessariamente vai me acolher ou que vai distribuir melhor o meu tipo de conteúdo, ou que a minha comunidade nem tá nessa plataforma? São questionamentos. Eu fiz esses questionamentos, inclusive, na comunidade do desafio do Instagram que eu tô fazendo, para as outras pessoas, né, que estão ali fazendo também outros desafios. E, nossa, foi muito legal as respostas, porque dá para entender que todo mundo tá numa jornada muito única, né? E entender isso também é entender um pouco sobre si, porque a gente acaba sendo reflexo no outro. E eu tô num momento que eu já entendi que essa distribuição de energia que eu tanto falo, ela é crucial de maneira estratégica para que eu consiga criar um legado, para que eu consiga criar uma autoridade cada vez maior no que eu faço. E eu admito que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei muito mais feliz. Sabe quando tu tá com uma paz no teu coração com alguma coisa? Pois é, eu senti isso quando eu decidi vir pra cá de novo. Esses dias eu tava lendo uma newsletter da Adobe que falava exatamente sobre esse momento, em que a gente começa a encarar o YouTube como a nova TV moderna. Eu acho que bem aqui a gente já combina que tá longe de ser só mais uma plataforma, né? Eu tenho estudado demais sobre esse assunto, assim, porque eu gosto, né? Quando eu tô com hiperfoco em alguma coisa, meu amigo, é complicado. E aí eu percebi algumas coisas maravilhosas assim nessas pesquisas que foram: só em maio de 2025, o YouTube teve 12,5% do total de toda a exibição de TV dos Estados Unidos. Tu consegues entender o peso que isso tem? O YouTube não é só uma rede social. Ele é a nova televisão mesmo. Eu vejo que hoje as pessoas estão consumindo o YouTube como se fosse uma novela, como se fosse aqueles programas de auditório, sabe? Eu mesmo, como consumidor, quando eu ligo a TV, a primeira coisa que eu vejo não é Netflix, não é HBO, não é nada disso. Eu clico primeiro no YouTube. Comportamento do consumidor. Eu vou te trazer outro dado que explodiu a minha cabeça. 1 bilhão de horas vistas todos os dias. 1 bilhão. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho isso impressionante. E quando eu olho para esse cenário todo, eu penso: nossa, se eu quero construir um legado, uma carreira sólida de fato, eu não posso mais não estar aqui. Eu quero criar nessa TV também. É por isso que agora o canal se chama TV Sozinho. Porque além de enxergar o YouTube como essa grande TV online, eu mesmo tenho uma relação muito pessoal com televisão. A minha criatividade se expandiu com a televisão. Eu já tive nesses espaços e eu sei o quanto isso me deixa feliz. Porque um dos meus principais sonhos sempre foi aparecer na tela de algo. Seja de cinema, televisão, agora, né, na criação de conteúdo aparecendo nos celulares de vocês, nos notebooks, nas televisões, enfim. Eu gosto de me sentir nesse palco das telas. Então esse nome não é um nome qualquer só para parecer bonitinho e legal. É uma homenagem à minha criança interior. Um resgate nostálgico de quem sempre teve vontade de ter o seu próprio programa de TV. Aqueles com quadros, plateias, uma programação certinha, sabe? E claro que eu sei que não é a minha primeira vez aqui, não sou um novato mais, eu sei disso. Eu já tentei, já comecei, parei, voltei, já me perdi, já me achei. E sinceramente eu preciso dizer isso, porque tem muita gente que sente vergonha de recomeçar. E não tem que ter vergonha não. Isso nunca vai ser um sinal de fraqueza, fracasso ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. Pra mim, as pessoas que recomeçam têm muita coragem. Coragem de se olhar e dizer pra si mesma: eu quero de novo. Eu vou tentar de novo sim. Esse aqui é o meu recomeço e eu tô muito orgulhoso dele, de verdade. E eu sei que talvez tu podes estar em um momento super parecido com esse. Talvez tu tenhas parado uma coisa que tu amava tanto fazer. Talvez de alguma maneira tu parou um projeto assim,
Porque tu achou que ele era grande demais pra ti e tu não conseguiu abraçar ele. Talvez tu ache que já passou da hora, né? Mas olha pra mim. Nunca é tarde. A internet não te deve nada. Mas tu sim te deve uma chance de tentar outra vez. E olha, apesar de todo esse movimento, eu não vou perder meu borogodó não, tá? A essência continua aqui, o palco que muda. Agora eu tenho uma sala maior, um tempo de tela maior também, mais chances de me aprofundar. Aqui tu pode se sentir em casa, mas lembre-se, tu não está. Porque no final das contas, esse sempre foi o clima que eu quis. De troca, de conversa, de comunidade, para que a gente pudesse criar o nosso próprio espaço, mais acolhedor, mais íntimo e muito menos frenético. A nossa Cozy Web. Não sabe o que é isso? Eu te falo nesse vídeo que eu acabei de colocar no card aqui. Termina esse vídeo e vai lá assistir depois. Então, o que tu pode esperar daqui pra frente no meu canal? Aqui eu vou trazer os bastidores da criação. Falar sobre estratégia, criatividade, mostrar os meus processos de uma maneira mais calma, mais profunda. Sem correria, tá? Aqui não vai ter muita correria não, pelo amor de Deus. Não vou abandonar o Instagram, mas aqui vai ser diferente, como sempre foi. Então, eu quero que tu venhas comigo, porque essa não é só a minha fuga para as colinas digitais. É nossa. É o nosso refúgio. E olha, daqui de cima, a vista realmente é muito melhor. Então, se tu acredita nesse movimento também, se tu sente que tá na hora de finalmente buscar por mais substância na internet, te inscreve nesse canal, ativa o sininho e me conta nos comentários o que tu queres ver por aqui. Boas-vindas à TV Solzinho. Câmbio e desligo. Eu terminei. Eu verdadeiramente terminei.